Você tá tão sozinho, tão incrivelmente sozinho. E você pode estar com alguém que ama, mas você não tá lá de verdade. E a gente acha que sabe o que tá acontecendo com os outros, mas não sabe. Eu amo a Ginny. Ela é a única coisa que me faz feliz. Esse é o problema. Cai fora, perna de baleia. Ah, baleias não têm perna, falou. É, mas você entendeu. Salve, guys! Hey, babies! Que esse maravilhoso canal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos bater um papinho sobre Ginny and Georgia, que é uma série da Netflix que eu acho que todo mundo conhece, né? Eu já queria fazer um vídeo somente da Abby, quando eu assisti a primeira temporada, faz um tempinho já. Mas assistindo a segunda temporada, outro personagem também me deixou curiosa, então eu decidi fazer um vídeo somente sobre esses dois personagens, que é Abby e Marcus. Eu não tenho interesse de falar sobre os outros personagens aqui, porque não achei tão interessante quanto eles dois. Então vamos falar sobre eles dois aqui, tá? Na segunda temporada, o episódio 8 inteiro é contado pela perspectiva de Marcus, pois ele descreve com precisão como é viver com depressão. Marcus é um personagem que, pra mim, ele ficou muito mais interessante na segunda temporada. Eu vi ali o relacionamento dele com a Ginny e eu percebia que ele não tava de corpo e alma naquele relacionamento. Eu até já cheguei a me questionar assim, será que ele realmente ama ela? Mas todos nós sabemos que a Ginny é um pouquinho egoísta e ela fala muito mais dos seus próprios problemas do que ouvir dos outros. Então é claro que ela não estava percebendo os comportamentos deprimidos do namorado. Na série, o Marcus, ele toma antidepressivos, como menciona a irmã dele, Max, né? E a Ginny não sabe disso, né? O que eu também acho meio coisa deles dois. Ele sabe muito mais sobre os problemas dela do que ela sabe dos problemas dele. Então, assim, é questão de comunicação ativa. Cadê? Nesse episódio, o Marcus explica como é estar deprimido e como pode ficar escuro passar por um episódio. Baseado em toda essa narração desse episódio, dá pra perceber que o Marcus, ele está passando por isso há muito tempo. E aí eu quero explicar pra vocês sobre depressão maior e distimia. Eu vou fazer de tudo pra não falar coisas que dá gatilho, tá bom? Eu espero realmente que esse vídeo não te dê gatilho, tá? E eu aprendi sobre isso na faculdade. Antes de entrar na faculdade, eu não sabia de nada em relação a isso, sério. Eu só falava depressão. Hoje eu sei que existe a depressão maior e distimia, que eu vou explicar aqui pra vocês, pra gente já ter, assim, noção, sabe, de cada coisa, ok? Let's get it. A distimia é um quadro muito semelhante à depressão. É os mesmos sintomas. O que diferencia é a duração e a intensidade. Ao contrário da forma mais conhecida de depressão, a distimia ela não ocorre por episódios, mas ela persiste por longos períodos, até mesmo décadas. E aí que é tão difícil de diagnosticar, é muito difícil de se perceber, sabe? Tanto você quanto as pessoas ao seu redor, muito difícil. Quando o meu professor comentou sobre isso, eu falei assim, imagina quantas pessoas estão nesse quadro de distimia e realmente não sabem, porque é difícil pra você e pras pessoas ao seu redor reconhecer ali os sinais. E aí acaba que as pessoas, nós tendemos a relacionar isso com a personalidade do indivíduo. A pessoa vive a vida dela inteira achando que essas coisas fazem parte da sua personalidade. Esses sinais fazem parte. E aí são os mesmos sintomas, né? Tristeza, pessimismo, baixa autoestima, baixa energia, dificuldade em concentração. Tem também a questão do apetite, excesso ou pouco apetite, né? A questão também tristeza, que é um dos principais sinais, né? E muitas vezes as pessoas têm a depressão dupla, né? Que é tanto a distimia quanto a depressão maior, que é a mais grave. Eu acho que não ficou tão claro assim na primeira temporada, apesar de, assim, eu assistia e falava, cara, ele tem esses sinais desse quadro, sabe? Mas ele ainda não tinha desenrolado a história dele, sabe?
E na segunda temporada eu acho que todos nós já estamos percebendo esse diagnóstico, tá? Lá vem spoilers. A melhor coisa que o Marcos poderia ter feito era realmente se separar da Ginny. Não por conta de Ginny, não tem nada a ver com ela, tem a ver com ele mesmo. Eu acho que foi a melhor coisa que ele pôde fazer, tanto pra ele quanto pro relacionamento dele no momento. O Marcos, ele não está no tempo certo pra se relacionar com ninguém, pra dividir a atenção com ninguém. Ele precisa trabalhar em si mesmo, realmente ali procurar ajuda antes de voltar pra um relacionamento. As cenas que eu vi do Marcos não é de uma pessoa que pode, no momento, dividir sua atenção e o seu tempo, sei lá o que, com a outra pessoa, sabe? Nesse momento precisa se concentrar nele pra trabalhar em si mesmo. Eu já falei aqui em um vídeo que, cara, pra você entrar em um relacionamento, o seu copo tem que estar cheio. Entendeu? Pra você conseguir tanto dar suporte pra você, tanto dar suporte pra pessoa que você tá junto, né? Que isso é um relacionamento. Não vai com um copo vazio achando que a outra pessoa vai preencher, porque não é assim que funciona, entende? E que bom que o Marcos, né, que bom que ele, né, que bom que os roteiristas, eles pensaram muito em relação a isso também, tá? Porque eu acho que poderia dar muito pior nesse relacionamento. Imagina, já é um peso viver com uma saúde mental assim, sabe? Então a pessoa não tem saúde mental nem pra ela e ter que ainda procurar pra resolver coisa dos outros, porque Ginny é outra aqui também, né? Tem os problemas dela. Muitas pessoas têm essa ilusão na cabeça, né? Tem essa coisa na cabeça de, tá, eu tô muito mal, então eu preciso namorar, eu preciso de alguém pra tá, sei lá o quê, achando que essa pessoa vai preencher, que essa pessoa vai trazer felicidade pra sua vida, aquela coisa e tal. E por um momento, sim, você pode se sentir muito feliz com aquela pessoa ali, entendeu? E tal. Mas não é solução pros seus problemas, não vai resolver isso aqui, entendeu? Porque quando está aqui dentro, só a gente pode resolver, sabe? Ninguém de fora pode resolver. Só a gente pode resolver aqui, sabe? É claro, nós temos que procurar ajuda, tá? E essas pessoas vão nos ajudar, mas não existe essa coisa de a pessoa fazer por você, entendeu? É um trabalho ali, você vai me dando suporte e aí eu vou trabalhando aqui dentro, entendeu? É assim. E eu acho que o Marcos, ele pensou, eu acho que eu posso conseguir levar um relacionamento com a Ginny. Só que chegou em um tempo, em um episódio que ele teve, né, que ele falou, cara, tá muito pesado pra mim. Não dá. E eu acho isso muito corajoso. Eu acho que isso é um ato de coragem, porque muitas pessoas estão nessa e não tá se saindo do relacionamento, sabe? Tá cada vez mais pesado, mas não sai do relacionamento. Porque também nós temos essa ideia, sabe? De que estar em um relacionamento quer dizer que você é feliz na vida, de que você é realizada, aquela coisa toda, enfim. E a Ginny, ela pode ser um suporte, sabe? Como amiga. Porque quando você tá em um relacionamento, é muito mais, sabe? Você tira muito mais energia do que uma amizade, entendeu? Então, eu acho que o Marcos, ele não tinha energia nem pra levantar da cama, imagine pra conduzir, pra se relacionar, sabe? Então, tem essa questão, né? O quadro dele, o quadro que ele está, ele não sente energia pra nada. Nada, né? E imagine aí ter que porque pra você se relacionar com as pessoas, você precisa ter energia, entendeu? Então imagine você daquele quadro, pouca energia, sabe? Nem consegue planejar o seu dia. Tem gente que não consegue nem sair de casa, levantar da cama. Imagine se relacionar com as pessoas, sabe? Porque quando você tá em relacionamento, você tem responsabilidades com aquela outra pessoa, sabe? Tô curiosa pra terceira temporada, o que vai acontecer, como é que vai se desenrolar, como é que vão ajudar o Marcos e tal. Quero muito ver.
Em Ginny Georgia, a personagem Abby está sempre escondendo o seu corpo atrás de camadas e camadas de fitas adesivas e roupas. No início da série, na primeira temporada, eu não gostava muito da Abby, porque é o tipo de amizade que eu não gosto, e eu falava tipo, nossa, que tóxica. Mas hoje, vendo ela mais ali, na verdade é uma menina cheia de problemas, solitária, insegura, que não tem muito suporte dos pais, dos amigos. A Abby é uma adolescente do ensino médio que ela sente a necessidade de ser ouvida, de ser vista. Ela quer se sentir desejada, quer se sentir atraente. Acontece que um dos nossos anseios é que as outras pessoas reconheçam os nossos sentimentos. Nós queremos que a nossa tristeza seja notada, e a Abby é uma pessoa muito cercada de pessoas, mas ao mesmo tempo ela se sente solitária. Isso porque a solidão pode ser possível mesmo quando você está cercada de pessoas. A solidão não é apenas uma emoção que fala sobre estar cercada de pessoas, mas também sobre a nossa presença na nossa vida. A Abby, ela não gosta de si mesma, sabe? Então fica muito mais fácil de se abandonar, como, por exemplo, ter relações sexuais com babacas. E aí, com isso, a gente vai falar sobre body image, que tem a ver com isso de desvalorização de si mesmo. Body image significa imagem corporal. Quando você percebe o seu corpo de forma negativa, você pode tentar mudá-lo para algo que você gostaria de ter. Como, por exemplo, a Abby molda o seu corpo com fitas adesivas. Ela é movida pelo que vê no espelho. As pessoas com má imagem corporal sentem que o seu corpo está sujeito a julgamentos, então escondem o seu corpo para aliviar esse medo. A Abby é uma adolescente como qualquer outro que consome conteúdos que nos dizem o que fazermos para sermos bonitos. Ela sofre de baixa autoestima tanto física quanto mental. Ela é facilmente ofendida por piadas que, na maioria, são muito ofensivas mesmo. E ela sente que ela não pode falar sobre isso, né? Também eu entendo essa roda de amigos dela, Deus me livre. Sério. Que amiguinhos, viu? Que você foi arranjar. Meu Deus do céu, sério. Mas também porque ela sente... quando na segunda temporada a Max, né, larga dela, ela fica solitária, aquela coisa toda, né? Então eu acho que ela sente que a única opção que ela tem são aqueles amigos, né? Então, além de ela achar que não tem como ela sair desse grupinho e procurar outro melhor, mais saudável, ela também não consegue se defender. Porque falam qualquer coisa pra ela, se sente ofendida e fica calada. Não se defende, entendeu? Então isso também tem a ver muito com essa baixa autoestima dela, entendeu? Ela não consegue se defender, ela se desvaloriza. A gente dá pra perceber que ela ficou muito ofendida com aquilo, e realmente qualquer um ficaria, realmente. Uns amiguinhos dela merecem um tapa na cara, entendeu? Mas, e aí? Fica por isso mesmo, no outro dia ela tá com eles também. Isso pra mim claramente é baixa autoestima, porque ela acha que não merece mais do que isso, entendeu? Porque ela acha que ela não pode levantar o dedinho dela, bater 3 palmas. Não entendi. Gente, isso claramente, quando você vê uma pessoa passando por isso, nessa situação, você fala, querida, você tem baixa autoestima, né? Por quê? Como é que você deixa uma pessoa falar assim de você? Você não se defende. A melhor coisa, gente, além dos outros amigos te defenderem, é você saber se defender. Não é não? O perfeccionismo desempenha um grande papel naqueles com relacionamentos ruins com o seu próprio corpo. Talvez a Abby sente que precisa se desculpar com o mundo pela aparência do seu corpo. E por mais que eu fale isso meio assim, eu posso lembrar de muitas atitudes que nós, sociedade, temos. Por exemplo, assim, ai meu Deus, eu não sou assim nessa foto não, meu corpo não é assim não. Ou, ai gente, minha barriga tá assim porque eu acabei de comer. Minha barriga tá assim porque eu comi muita besteira no final de semana, sabe? Mas daqui a pouco volta ao normal, daqui a pouco eu paro de ficar inchada. Ai, é porque eu tô no meu ciclo, sabe? Por isso que eu tô inchada, mas daqui a pouco desincha, sabe? E outras atitudes que a gente tem
que é sempre se desculpando pela aparência do nosso corpo. Nossa, você emagreceu, nossa, você engordou, só que... é porque isso. Não, minha filha, talvez não seja questão de vaidade e sim transtorno dismórfico corporal, que é um transtorno mental em que a pessoa fica infeliz com a sua própria aparência, resultando em obsessão. Uma pessoa que tem esse transtorno, ela se olha no espelho, mas ela não se vê da maneira que ela realmente é, tá? Então ela pensa que as pessoas estão olhando pra ela da mesma forma, dessa forma imaginária. Esses defeitos podem ser uma invenção imaginária da vítima, como a Abby, por exemplo, que se vê como uma garota gorda, ou, sabe, gordura entre as coxas e um barrigão. Tem uma cena que ela tá com alguma coisa na barriga, um travesseiro, sei lá o quê, e ali a série quer dizer que é assim que ela se vê. O padrão dos Estados Unidos é um pouco cruel, sabe? Se você tiver uma coxa, isso aqui, a interna, né, a parte interna, encostando uma na outra, você já é considerada gorda. Eu acho que essa questão da Abby também junta isso, porque tem uma cena mesmo que o babaca que ela tá tendo relações sexuais, né, que é amigo dela, né, amigo do cão, chama ela de baleia. E eu acho que isso tem muito a ver também com essa coisa da América do Norte. Que enfim, eu não vou falar não porque me estressa demais. Pessoas com esse transtorno, elas experimentam depressão, ansiedade social, que diz muito sobre a Abby, né? Pensamentos suicidas, também pode assim tomar umas medidas bem problemáticas como dieta restritiva, compulsão alimentar, como a Abby, por exemplo, né, que bulimia, anorexia. Gente, isso não é brincadeira e eu não sei por que as pessoas ainda não estão falando sobre isso, sabe? Existem poucas coisas em relação a isso e na verdade é a comunidade de psicólogos que estão falando sobre isso, mas e aí? Cadê os influenciadores e as celebridades falando sobre isso, hein? Por quê? Por que eu falei isso? Nós temos uma grande quantidade de celebridades e influenciadores que são celebridades da internet, dando dicas de como perder peso e consumindo produtos dietéticos. Não sei se você participou da geração do Tumblr, mas eu participei até demais. E muita coisa ruim aconteceu por ali, de verdade. E eu falo isso assim, uma pessoa realmente que passou por essas coisas, sabe, gente? Falam sobre isso no mês da saúde mental, no resto do ano, não lembra. Mas no mês da saúde mental eu vou ser consciente, nos outros anos eu não vou ser. Vou falar besteira, vou postar besteira, vou vender produtos besteira. Eu acho que na era que estamos em relação a Instagram, TikTok e tudo isso, em que a gente vê essa obsessão cada vez mais por aparência, obsessão por beleza e obsessão por magreza, porque a sociedade odeia pessoas gordas, essa é a verdade, né? Eu acho que fica muito mais fácil das pessoas realmente terem esse transtorno, sabe? Enfim, que isso está acontecendo. Eu quero ver as pessoas falando mais sobre isso, sobre esse transtorno, porque tem muito a ver com as redes sociais, entendeu? Uma coisa que eu aprendi é que não podemos confiar naqueles que lucram com as nossas inseguranças. Então, não, você não tá vendendo esse produtinho porque você quer o meu melhor. Não. Como uma pessoa que teve essas coisas, passou por isso na adolescência, graças a Deus, eu implorei pra Deus pra não deixar com que eu acabasse assim, tendo um transtorno como esse e tal. Eu era viciada em Victoria's Secret, essas coisas assim. Eu era obcecada por essas coisas e, na verdade, eu estar bem hoje é um milagre. Então, eu posso te dizer que se você estiver passando por isso, por favor, procure ajuda, tá bom? Psicoterapia, TCC. TCC significa terapia cognitiva comportamental, tá? É muito importante que nesse meio todo a gente procure se cuidar, tá bom? Abby é uma personagem
que é com muitas outras, que consomem muitos conteúdos e que, na verdade, essa rodinha de amigos dela só alimenta essas inseguranças, sabe? Só dá corda para essas inseguranças. Ela não tá em um ambiente seguro e um ambiente saudável, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas importantes. Procurar ambientes saudáveis. De verdade. Eu não falo só físico não, gente. Eu também falo digital. Tem uns ambientes que não é pra gente estar na internet, porque faz muito mal pra gente, tá? Se você se identifica com o Marcos ou com a Abby, procure ajuda, tá? Você não precisa aguentar tudo sozinho e vai chegar uma hora que você não vai conseguir, que tá muito pesado pra você. Então, divida esse peso e encontre pessoas que você se sinta confortável, que sejam o seu conforto, sabe? Que você pode dizer, essa pessoa aqui é o meu conforto, eu consigo dividir esse peso com ela, sabe? Ela consegue ali diminuir, sabe? Fazer com que as coisas se tornem mais fáceis de resolver. Porque às vezes a gente tá coisa tão pesada que a gente pensa é o fim. Mas quando você aprende a dividir esse peso, você fala, olha só, isso aqui dá pra resolver sim. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é cuidado, porque a internet hoje é de ninguém, né? Simplesmente as pessoas podem tirar um coisa e dizer que é médico, dizer que é isso ok. Por favor, não se diagnostique, sabe? Autodiagnóstico, né? Não faça isso. Vá até um médico, vá até um psicólogo, tá? Que aí eles têm como diagnosticar se você tem ou não, papapá. Não se diagnostiquem pela internet, por favor, tá bom? A pessoa vai passar 5 anos estudando pra dizer, pra simplesmente o paciente poder ir na internet e se diagnosticar. Não, tá, gente? Por favor. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostaram demais. Um beijo. E até o próximo vídeo nesse belíssimo canal.